Aqui no canal temos um vídeo falando sobre as duas primeiras temporadas de Food Wars. Eu havia prometido falar sobre as outras, mas eu quero pular apenas para a temporada 5. Resumindo as outras duas, o Soma participa de um festival enfrentando um dos membros da Elite dos 10. Depois o pai da Irina aparece, o passado triste, nossa, que triste, que sozinha ela era quando era criança. E depois tem a competição de comida. Na quarta temporada ocorre a batalha do time Soma contra a Elite dos 10 e no final o Ben ganha e o Soma vira a primeira cadeira e a Irina vira a diretora da escola. Pronto, eu poderia falar sobre como o Soma virar o número 1 da Elite dos 10 já seria o suficiente para acabar a história ali mesmo, ou simplesmente lançar mais uns 2 capítulos dele enfrentando o próprio pai e perdendo, ou ganhando, tanto faz. Mas não, decidiram fazer mais uma temporada, onde ele já tá no topo, o que por si só já é meio besta, tipo... Imagina mais um arco de Naruto depois que o Naruto vira Hokage, tipo, pra quê? Se fosse uma história focando em alguém ligado ao Soma, tipo... Naruto que para de focar em Naruto e começa a focar no filho dele, Boruto. Beleza, mas a história continuar com o próprio Soma é meio idiota. Sem contar uma questão sobre a Totsuki. Nos primeiros episódios da série, a gente descobre que a Totsuki é a escola de gastronomia mais difícil do Japão, com taxas de aprovação baixíssimas. Então vai lá, chega o Azami, que é o pai da Irina, e depois de tomar o controle da escola, ele estabelece um regime onde os alunos medianos e ruins, e os bons também, não precisariam mais fazer provas e exames, eles apenas seguiriam uma receita e fariam pratos deliciosos. Óbvio, isso mata a criatividade, que é um dos aspectos mais importantes da gastronomia, mas ao mesmo tempo torna a escola Totsuki muito mais acessível e um celeiro muito maior de grandes chefes. Depois que a galerinha do bem vence e a escola cai nas mãos da Irina, tudo volta a ser como era antes, e a galera continua sendo expulsa e reprovada aos montes. Uma prova de como potenciais grandes chefes são descartados e destruídos pela Totsuki é a própria Megumi, que aparece pela primeira vez como uma garota que tá quase sendo expulsa. Aí ela é carregada pelo Soma durante um tempo, estuda pra caralho e no final da quarta temporada vira a 10ª cadeira da Elite dos 10. Tipo assim, olha o talento e o potencial que uma aluna quase expulsa tinha. É bizarro como em nenhum momento o Soma ou a Irina buscam reformular o sistema da escola. Pelo menos não é mostrado pra gente. Mas aí temos a quinta temporada, com um dos piores personagens que eu já vi e um dos piores finais que eu já vi. A opinião da base de fãs sobre os rumos que o mangá foi tomando é refletida diretamente no número de vendas dos volumes. O arco Stagiaire, de longe o melhor arco da série, compõe os volumes mais vendidos de Food Wars. A partir do 31, onde o nosso grande vilão Azahi, ou Azahi, aparece, apenas queda e mais queda, porque no geral, ela pra mim é a temporada mais fraca da série. Começando pelo seu vilão. Azahi Saiba é de longe o pior vilão que o show já apresentou. Eu não entendi muito bem o pai da Irina, mas ele pelo menos era ameaçador pela sua presença e seu passado com a própria Irina. Já o Saiba é só idiota mesmo. Vamos falar primeiramente sobre a motivação do personagem, por que ele faz o que faz. Azahi era abusado por sua mãe, até que ele acaba conhecendo o Joichiro, que é o pai do Soma, e ele se torna uma espécie de filho adotivo para ele. Anos depois, a mulher do Joichiro morre e ele decide voltar pra casa, porque, porra, se a mulher dele morreu, ele tem que cuidar do próprio filho, porra, ele não é o Jin. Isso cria um ódio gigantesco do Azahi por Soma, mesmo ele sendo apenas uma criança não tendo nada a ver com aquilo. Sem contar a ideia completamente nova da série de um chefe com poder, porra, sobrenatural. Tipo assim, por mais que a Irina tenha a língua de Deus e o Akira, por exemplo, tenha o olfato de Deus ou qualquer besteira do tipo, são habilidades que podem ser explicadas por, sei lá, superestimação dos poderes da pessoa ou simplesmente por muito treino, ou até uma alcunha boba. A questão é que o personagem do Azahi tem literalmente uma habilidade sobrenatural de dominar completamente o estilo de um chefe só enfrentando ele. Mano, é completamente real, é completamente idiota e é completamente forçado. Quando você para pra pensar por 2 minutos sobre a mensagem que Shokugeki no Soma passa, a ideia de você ter que colocar alma, carinho e vontade naquilo que faz, fica óbvio que o Azahi vai perder eventualmente porque ele apenas emula estilos alheios ao invés de ser ele mesmo. E, surpresa! É exatamente isso que acontece. E a disputa entre ele e o Soma é só mais um daqueles pratos do tipo: nossa, o Soma fez algo básico virar algo incrível, que inovador. Se fosse para definir Azahi em uma frase, seria: Azahi é o principal antagonista do leitor. Da gangue de cozinheiros dele, Azahi é o único que a gente realmente vê algo interessante, porque os outros são muito ruins. Eles só servem pra, sei lá, ter suas habilidades roubadas ou ser jantado pelo grupo do barulho. E algumas batalhas não são nem vistas, a série só corta, tipo, a batalha entre o Azahi e o Joichiro, em que o Joichiro perde, no anime não acontece, é só tipo, olha só, o Azahi ganhou. Ou a Megumi e esse cara que usa garra pra colocar tempero na carne, ou qualquer coisa assim, a gente só vê tipo a Megumi ganhando, não aparece nada sobre a batalha.
E o Azar e o desejo dele no arco é se casar com a Erina. Agora presta atenção nessa parte. O sonho dele é se casar com a Erina, mesmo contra a vontade dela, o que por si só já é errado pra caralho. E depois a gente descobre que ele na verdade é filho do Azami. Então meio que vira quase uma motivação incestuosa. Esse cara é bizarro. Também não parece bizarro que o Soma tenha 3 objetivos na série, que é 1. Derrotar seu pai, 2. Fazer Erina admitir em voz alta que acha a comida dele deliciosa, e 3. Virar a primeira cadeira da elite. E no final de tudo, ele só cumpre um objetivo? Fica implícito que, bom, se Saiba derrotou Joichiro e Soma derrotou Saiba, então o Soma é melhor que Joichiro. Mas a gente nunca descobriu se ele realmente cozinhou a sério ou algo do tipo. E a graça seria uma batalha entre os dois, e não algo colateral. E a parte da Irina é a mesma coisa, todo mundo sabe que a Irina acha a comida do Soma deliciosa, mas o pulo do gato era ela admitir isso pra todo mundo ouvir, o que nunca acontece. Shokugeki no Soma começa uma boa série, era engraçadinha, divertida, e eu amava porque era uma carta de amor às pessoas que amam comida. Salve boleta. Mas a série com o tempo foi se desgastando cada vez mais, a mudança no final do mangá pro anime mostra como a mídia original não agradou tanto assim. A animação fica cada vez mais simples, se apoiando apenas em movimentos de câmera e quadros estáticos. Eu colocaria a parte 3 e 4 como nota 7, porque o Azami é muito melhor que o Saiba. O arco dele com a Erina é realmente interessante, pena que tudo isso é jogado fora pra ela ter que ser salva pelo Soma de novo. Os secundários interessantes perdem completamente seu espaço na tela, porque o anime passa a focar em, 4 personagens do time do bem, que é a Megumi, o Soma, a Erina e o Takumi, e, cara, é realmente triste que Shokugeki no Soma tenha acabado desse jeito. Pra mim, é um dos mais claros casos de desperdício de potencial de uma série. Mas enfim, é isso. Tchau.